Olá, eu sou o Gustavo Fechos, nós estamos no videocast da Ex Machina. Estamos aqui hoje com o Luca, com o Rômulo, para falar a respeito de algumas das soluções que a gente tem desenvolvido aqui no âmbito da Ex Machina para a sua empresa, para a jornada de venda que você experiencia aí com seus funcionários, no seu negócio. Bom, Luca, nós temos aqui um trabalho bastante consistente no sentido de pensar como é que começa um processo lá no marketing, né? Quando alguém quer comunicar um conteúdo ou um serviço, um produto, né? O que não é moleza de fazer, né? A gente hoje vive um momento, Rômulo, em que as redes sociais, elas são muito... fazem com que o nosso conteúdo seja muito obsoleto, né? Essa lógica do feed infinito nos obriga, evidentemente, a ter uma produção consistente. O algoritmo é sempre um mistério, né? Jamais ninguém saberá, não criamos falsas expectativas, motivo pelo qual é importante que a gente esteja com um plano claro em curso de modo perene. Mas esse é só o começo de uma história, né? Que vai derivar, evidentemente, em campanhas, em impulsionamentos, para que estrategicamente você esteja situado para um segmento específico, para que lá na ponta, dando tudo certo, seu vendedor receba um lead. Na verdade, cuja temperatura, inclusive, não se sabe a princípio qual é. E depois disso ainda tem um processo que vai ser o do convencimento desse cara. Vai saber se ele está querendo comprar o que você tem para vender, né? E depois esse cara tem que anotar o que aconteceu, né? Tem todo um processo de registro, de CRM, para que a gente não perca a oportunidade que está ali em curso. Enfim, eu não vou te contar como é que faz para vender um negócio agora, entendeu, Luca? Mas eu sei que nós, aqui da perspectiva da Ex Machina, temos trabalhado muito a respeito de como a gente implementa soluções movidas por inteligência artificial a partir dos nossos funcionários digitais, que é algo que eu gostaria de começar a conversar com vocês. Então, Luca, conta um pouquinho para mim aqui como é que a gente começa essa história e como é que as soluções da Ex Machina hoje podem facilitar esse trabalho, que afinal é um trabalho difícil de fazer todo dia. Gustavo, obrigado pelo convite, obrigado pela pergunta, obrigado ouvinte por estar aqui conosco. Essa questão de como utilizar a inteligência artificial ou como potencializar a produção de conteúdo e todo o funil e arco de comunicação utilizando essas novas tecnologias, a gente fala com muita propriedade, porque isso diz respeito das origens da Ex Machina, né? A Ex Machina é um spin-off de uma outra empresa de educação chamada Redigir, e na Redigir a gente conversa com o professor de português. Então, o desafio de uma equipe de marketing que tem que criar textos para professor de português. Deus me livre, eu não queria estar nessa pele. Começa a suar só de falar. Então, antes de ChatGPT, antes de qualquer coisa desse gênero, a gente foi convidado pela OpenAI para poder, por ser uma empresa de educação, por ter 10 anos de história já, para experimentar e entender como que a gente poderia utilizar o preview de pesquisa da OpenAI naquela época, que era o GPT-3, era o DaVinci, nem era chat ainda, era só completar. E a gente viu ali algo fundamentalmente precioso, uma sensibilidade muito útil para a gente da comunicação. E isso veio se somar logo depois com as ferramentas de criar imagem, né? Então veio Midjourney, Dali, Leonardo, sei lá. E a gente viu que a área de comunicação ia mudar drasticamente. De lá para cá, tô contando uma historinha, mas continue comigo. De lá para cá, a gente percebeu que inteligência artificial vai ser commodity, no sentido de que vai estar e está presente em tudo que você utilizar. Seu celular, sua geladeira, sua batedeira, tudo vai ter um modelo de linguagem ou local ou rodando na nuvem para te ajudar naquela tarefa. E, enfim, não é a gente que está falando isso, é o roadmap e as entregas das principais empresas de tecnologia. Para a gente que trabalha com comunicação, isso significa que boa parte do problema é a transferência de contexto. Eu explico. Ou melhor, como explicar, né? Porque você tem que explicar para a inteligência artificial o que você quer. E às vezes, esse o que você quer surgiu de um brainstorm, de um grupo de WhatsApp, onde alguém mandou um áudio, outro mandou uma imagem. Olha só, eu vi esse anúncio de outro lugar, a gente deveria responder assim, não deveria responder assado. Nosso tom tinha que ser mais agressivo. Não, acho que a gente deveria ter um pouco mais de parcimônia aqui. Pegar isso tudo
e levar para uma outra solução, um ChatGPT da vida, e falar, me ajuda a construir a partir disso daqui, é contraproducente. Muitas vezes é mais fácil, é mais difícil explicar para o GPT do que você pegar e fazer, porque você está inserido naquele contexto daquela discussão. E aí a gente pensou, e se nós inseríssemos uma inteligência artificial no local onde a gente está trabalhando? Seja na sala de reunião, seja no grupo de WhatsApp, no grupo do Discord, no comunicador que você no Teams, no comunicador que você utilizar na empresa. Ali nasceu algo muito especial. Ali nasceu um copiloto de criatividade, uma capacidade da gente gerar textos e posts no tom da empresa, com uma velocidade, uma qualidade incríveis. Óbvio, é uma primeira versão, a gente ainda tem toda uma equipe de comunicação que revisa, melhora. É um primeiro passo, mas é um primeiro passo muito importante. E que pode ser colaborativo, inclusive. É colaborativo. Isso que é legal, porque de repente alguém tem uma ideia que é do tom, da linguagem, da abordagem, e o outro tem uma imagem que representa isso, e o outro gravou um áudio. Né? Você está nessa sala de reunião, num grupo de WhatsApp, com este FD. O FD significa funcionário digital, conectado. Pronto, é um lugar por meio do qual a gente qualifica muito essa possibilidade comunicacional que é de tão complexa realização. E o mais legal, que me parece importante pontuar, Luca, é que isso não se presta a você que é uma agência de publicidade, né? Necessariamente. Até se presta, né? Conheça aí o nosso FD. Mas o mais legal é que você, que precisa sozinho botar o seu produto para cima e produzir diariamente a esse respeito, tem lá na origem dessa jornada de venda, né, uma solução que ajuda muito no impulsionamento desse processo criativo que é tão árduo, né? Fazer todo dia não é brincadeira. Aí, a minha pergunta agora é a seguinte: feito esse movimento, faz de conta que a gente conseguiu construir uma sala de reunião, né? Com o benefício ali da IA, e produzimos, e agora temos uma escala de produção aqui que faz sentido, que comunica a minha marca, que fala direito o que eu quero que fale, que me ajuda nesse processo criativo. Como que a gente dá segmento, né, dentro do nosso conjunto de soluções para que a jornada de venda de uma marca, de uma franquia, de um negócio, né, de um profissional liberal continue acontecendo, siga rodando e faça sentido, assim, no sentido de ser impulsionado com as soluções que hoje a gente desenvolveu? Legal, vamos trabalhar alguns verbos aqui. Então, a gente estava falando a respeito da comunicação e como copilotos de criatividade podem te ajudar nessa produção de peças. Então, vamos colocar isso dentro do guarda-chuva do atrair. Então, a gente precisa atrair esse lead e a gente precisa também comunicar com o cara que já converteu há algum tempo. Então, alimentar rede social, alimentar e-mail. Isso, você pensar em todas as redes sociais. Tem vídeo, tem texto, tem imagem. Olha a quantidade de conteúdo que você tem que criar com qualidade e com velocidade, né? Para alimentar todo o algoritmo, ou todos esses algoritmos sedentos por dados. Depois disso, vem o problema de converter. Então, a solução da comunicação até então, para conversão e qualificação, passava por criar atrito. Passava por você criar uma página, uma landing page, que a pessoa ela entra e ela tem que preencher um tanto de coisa chata, mas que é só chata o suficiente para quem não quer não preencher. Inclusive fazer conta, né? Descobrir quanto que é 5 mais 7, umas coisas assim que são muito desagradáveis. Para provar, prove que você é um humano. Você não é um robô. Prove que hoje em dia... Em quais partes não tem um ônibus? Sabe essas perguntas? Exato, e hoje em dia, bem, a gente tem que ficar fazendo essa pergunta para checar se a pessoa não é um robô. É muito distópico, né? É muito doidão. Mas agora, a gente muda drasticamente como que essa conversão pode ser feita. Porque se antes você dependia de uma landing page que era dura, estática, e que afastava quem não era o seu lead qualificado, porque você não queria ele mesmo, mas de toda forma, ele é um ponto de dado. Você poderia aprender com ele, você atraiu ele, você tem algo a ouvir dele. Ele pode se transformar no lead. Ele pode se transformar no lead, sem dúvida nenhuma. E se você tirasse o atrito... Por que existe atrito? Vamos colocar de outra forma. Porque a gente não pode fazer com que todos esses leads cheguem ao vendedor. Porque não tem vendedor na face da Terra que aguente falar com todos esse universo inteiro de rede social clicando. Então, a gente cria uma dificuldade para vender a facilidade depois. O lead ele tem que passar pela landing page e só depois dele se provar válido, ele de fato vai entrar para o CRM, ele de fato vai ganhar a atenção de alguém. E se a gente tirar esse problema da escassez
do vendedor humano ali na ponta. A limitação de não termos pessoas infinitas para trabalhar, ou infinitamente escaláveis. Ô Rômulo, conta pra gente como é que centenas de empresas no Brasil inteiro estão utilizando nossos funcionários digitais. Rômulo é o nosso diretor da fábrica, né? Ele, todo robô sai da fábrica com uma tatuagem de um código de barras, que é o Rômulo, que pessoalmente vai lá e nas costas do robô, né? Então fala pra gente aí, Rômulo. Exatamente. Bom, pessoal, acho que essa questão do funcionário digital de qualificação é muito importante, mas pegando daqui, mas de onde que veio, é muito importante o lugar do funil, né? Em qual local da sua estratégia de comunicação nós vamos posicionar esse funcionário digital. Porque o que a gente observa muitas vezes, né, Luca, é quando o funcionário digital é colocado num lugar do funil que ele não deveria estar também. Então, acho que esse momento de analisar o processo cognitivo da empresa, dessa passagem do setor de comunicação, de geração de lead, para que o funcionário digital atenda, é extremamente importante compreender se ele é um funcionário de topo de funil, de meio de funil, de base de funil. Então, eu acho que essa é uma primeira relação que a Ex-Máquinas coloca como um diferencial. Além de criar o funcionário digital, a gente entende o processo cognitivo da sua empresa para poder criar no local do funil mais adequado para que ele atenda quem ele deva atender, né? Porque a gente sabe muito bem que o custo do clique é muito caro. Então, se eu crio um custo de clique muito caro para chegar a 100 mil exagero, né? 1000 leads ali, que eu não quero conversar com ele, então às vezes não é o funcionário que não está sendo eficiente, é em qual local do funil que esse funcionário foi pensado e qual é o valor que ele pode ter ali. Bom, então esse trabalho de analisar o processo, colocar o funcionário digital na trilha correta, ela é extremamente importante. E a partir daí, um dos trabalhos que a gente faz aqui na fábrica é exatamente esse, criar a trilha de atendimento, né? Então, como que eu atendo o seu cliente? Quais são os caminhos que ele deva seguir, né? E além, é óbvio, né, de toda a qualificação que ele vai ter, de um diálogo sempre fluido, de um diálogo no tom da sua empresa. Tem depoimento de gente que já contou pra gente que os clientes ficam meio paquerando o FD, porque, gente, simplesmente não dá pra saber. E a voz é bonita. E a voz tem voz, tem imagem, na verdade. Então, assim, eu acho que é uma espécie assim, de Tinder de outro jeito, entendeu? Mas é importante, porque realmente é uma relação ali bastante qualificada e é bastante específica da relação que você tem com o seu cliente. A gente tem empresa que quer um funcionário digital mais sóbrio, que não usa emoji, que não faz trocadilho. Então, se a sua empresa tem essa característica, a gente desenvolve dentro dessa característica. É mó chata essa empresa, sinceramente. Mas tem. Se a sua empresa, ela é uma empresa que tem um outro perfil de algo mais ali elaborado, mais jovial, isso acontece, porque a gente atende de escritório de advocacia, a gente atende agora um pessoal que trabalha com sinistro. Então, imagina um funcionário digital atendendo uma relação de um seguro funeral. Poxa vida, então tem que ter um tom adequado para cada uma dessas questões. Então, a qualificação do funcionário digital é muito específica ao seu negócio, né? Respeitando sempre essa relação e o processo de transformar o seu funil numa máquina de vendas. E o mais interessante é que a solução ela não está solitária. O nosso funcionário digital ele tem um coleguinha de trabalho ali, né? Que depois é uma outra inteligência artificial que roda, né, por trás, depois que a conversa é efetivada, ela consegue transformar uma conversa não estruturada em dados estruturados, e aí vem o próximo passo, que é de conseguir entregar para o vendedor, entregar para quem está ali, que vai fechar, que vai bater o pênalti, né, que vai empurrar a bola para dentro do gol, passar esse dado totalmente qualificado e estruturado. E aí, se a sua empresa é uma empresa que não tem um CRM, que não tem ali uma estrutura mais sólida, você é um profissional liberal, né, que está ali iniciando o processo, a gente te entrega esse painel inteligente que vai muito bem fazer as vezes de um CRM. Se a sua empresa é uma empresa de porte maior, que já tem um CRM, que já tem uma estrutura ali de movimentação de clientes por tipologias, a gente consegue integrar no seu CRM, colocar o dado
no seu CRM na trilha específica. Ah, eu tenho 3 trilhas. Eu tenho uma para o cliente que está frio, eu tenho uma para o cliente que quer o produto X, uma para o cliente que é o produto Y. A gente consegue direcionar dentro da trilha específica, porque a gente tem um exército de inteligências artificiais por trás que vai conseguir fazer esse direcionamento. Rômulo, você falou de um negócio que me chama muita atenção, que é transformar dados não estruturados em dados estruturados. Quer dizer, a gente tem a capacidade aqui, com a tecnologia que a gente andou desenvolvendo, de, a partir da conversa que esses FDs estão tendo, você está conversando e você frequentemente nem sabe que se trata de um FD, né? De uma inteligência artificial. Você transforma isso em dado. Né, em dado que você vê e descobre quem que é frio, morno e quente. Né? Isso faz muita diferença para a gente poder, de fato, qualificar e potencializar, inclusive, o trabalho dos vendedores humanos, das pessoas que estão na ponta todos os dias, suando a camisa para trabalhar, fazer negócio e, enfim, a gente tem percebido nessas implementações soluções muito importantes e que não são do futuro, já estão acontecendo nesse momento. Eu sei que a gente está falando de inteligência artificial e me desculpem o estrangeirismo, mas contratar a Ex Machina é um no-brainer, porque a gente está falando de economizar tempo e dinheiro, porque o tempo da sua equipe de comunicação, que é um time caro, comunicação, gente que tem essa sensibilidade, é caro isso. Você vai economizar muito tempo no processo de criação, em colocar as campanhas no ar. A partir do momento que a campanha foi para o ar, você começou a converter, os seus vendedores não vão gastar tempo com quem não vai comprar de você, vão gastar tempo só com quem de fato está qualificado. E, por fim, a gente gosta muito da analogia aqui da rêmora, sabe? A rêmora é aquele peixe que está nadando ao lado do tubarão, e aí o tubarão come e cai um tanto de resto. Esse resto é dinheiro seu. E a gente pode comer todo esse restinho e garantir que 100% da verba que foi colocada na equipe de comunicação, no impulsionamento, de fato vai surtir efeito, vai gerar lead para a empresa e vai passar por todo o funil que vai ser qualificado, enfim, mas vai gerar mais venda e é um ciclo muito virtuoso e, bem... todo mundo que contrata um funcionário digital percebe logo que não custa dinheiro, economiza dinheiro. Muito bem. Pessoal, a gente poderia ficar tanto tempo aqui conversando a respeito das experiências que a gente tem na Ex Machina, mas chegamos ao final deste momento e fica o renovado convite para que você frequente nosso site exmachina.ai, conheça também as nossas redes sociais e lá no site converse com o Hermes. Você vai se surpreender.